Olá amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade. O programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do distrito de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como vocês já estão acostumados. E também já devem estar se acostumando que com a proximidade desse período do dia da eleição, com o recrudescimento aí da eleição, do período eleitoral, nós estamos nos dedicando a entrevistar todos os 11 candidatos a prefeito de Guarujá e seus respectivos candidatos a vice-prefeito. Este convite, estas entrevistas, elas logicamente que atendem à legislação eleitoral no que diz respeito a emissoras de TV e rádio não poderem dar tratamento privilegiado a candidatos, partidos ou coligações. No caso do programa Assunto Cidade, a gente fica muito à vontade, porque mesmo fora do período eleitoral, não há aqui nenhum tratamento privilegiado a alguém. O nosso tratamento geralmente tem sido jornalístico e propositivo, como você está acostumado. E hoje nós vamos ter a honra de conversar com os candidatos da rede, o professor Walter Batista, que já está aqui do meu lado, e a também professora Isabela Nunes, que também já está aqui do meu lado. Pela ordem e pela polidez e como manda o figurino, né, e a educação, como primeiras damas, né, Walter? Claro. Em primeiro lugar, obrigado, Isabela, pela presença. Sei que você largou um monte de agenda, aí, um monte de coisa, depois a gente vai poder falar melhor. E obrigado pela presença e deixa o espaço para você cumprimentar o telespectador. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, a oportunidade de poder estar entrando no lar de cada um, participando da família, da tarde de vocês. Muito obrigada por estar conosco e por nos abrir esse espaço. Tá certo. E você, Walter, que já está se tornando uma figurinha carimbada aqui do programa Assunto Cidade. É verdade, né? Eu primeiro quero te agradecer pelo convite, te cumprimentar e parabenizar pela atitude de convidar todos os candidatos. Não esperava outra coisa de você, essa forma democrática de fazer o bom jornalismo. E registrar que a última vez que eu estive aqui, estive tão bem acompanhado quanto desta, né? É verdade. A senadora Marina Silva, uma belíssima entrevista, maravilhosa entrevista, que aliás ela comentou muito depois, gostou bastante do bate-papo que nós tivemos aqui. E agradecer também ao telespectador assíduo, frequente, presente do teu programa, que quando encontra a gente na rua depois comenta, né? Olha, vi a entrevista, foi legal, muito bom. Então é isso, deem aí a contribuição de vocês, falem, critiquem, a gente precisa disso, inclusive para pautar, né, a nossa ação aí nesse período eleitoral, nessa campanha muito difícil que está sendo até aqui, mas muito gratificante ao mesmo tempo. E o importante dos veículos de comunicação é poder oferecer ao telespectador e também aos leitores dos jornais o máximo de informação possível. Afinal de contas, 11 candidatos para o eleitor ter um volume bom de informação para poder escolher, né, velho? Odílio, eu diria que é para o eleitor não dizer mais, não falar mais, né, que não tem opção. Né? Tem mais opção, talvez, do que qualquer pessoa pudesse imaginar. São 11 candidaturas, diferentes umas das outras, cada uma com valores importantes para o processo eleitoral. E eu acredito que a gente tem que construir, ao longo desses poucos dias de campanha, um debate sobre a nossa cidade. A gente tem que buscar discutir os problemas da cidade, convergir as soluções, tentar colocar nesse debate as ideias em pauta, acabar com essa história, né, da fulanização da política, de um colocar o dedo na cara do outro. Muita gente fala que eleitor gosta de sangue, né, de ver o circo pegar fogo. O que a gente precisa é ver uma cidade sendo tratada com cuidado, com carinho, e que essa discussão eleitoral ela leve a proposta de soluções para os inúmeros e graves problemas que a gente tem visto na nossa cidade e que precisam ser resolvidos com urgência, porque a população não aguenta mais sofrer os problemas que vem sofrendo. E além disso, dessa frase comum também, que não tem opção, muitas vezes as pessoas falam, agora já a eleição não tem jeito, é assim, sempre foi assim. Não, essa coisa de sempre foi assim, retrata um comodismo por parte do cidadão, o que nós não estamos mais em momento de aceitar, né? Eu acredito muito na informação, Valdir. Muita gente diz que talvez a eleição já esteja encaminhada no que diz respeito à sua decisão, né? Porque muita gente está vendo na eleição um processo de vingança e não um processo de construção. Eu diria que a gente está vivendo uma possibilidade aí, uma oportunidade da gente construir um futuro para a nossa cidade. Esse futuro ele passa pela discussão dos problemas e pelas propostas.
Eu não sou muito conhecido ainda na cidade, apesar de ter muita gente que me conhece. Tenho respeito de praticamente toda a classe política local. Tenho uma história aqui na cidade, nasci e me criei aqui, mas tenho tentado aproveitar todos esses espaços para mostrar para as pessoas que é possível, sim, a gente discutir, debater e pensar numa eleição que possa trazer novidade, né? Que possa trazer uma esperança de renovação, de mudança, porque as pessoas estão cansadas já de uma política velha, antiga, de convergência apenas de interesses pessoais, essa coisa de que a política serve apenas ao interesse de alguns grupos, de que a maioria das pessoas não tem acesso, de que tudo tem que passar por essa política mesquinha e pequena que é construída aqui na nossa cidade, de que quando termina o processo eleitoral todos viram inimigos, que a gente não consegue alinhar os pensamentos em prol do benefício do coletivo. Então a gente quer mudar um pouco isso, né? Eu acho que é possível que a gente faça essas mudanças a partir da discussão no processo eleitoral. Então eu peço muito aos eleitores que não tomem nenhuma decisão. Aliás, eu escrevi isso esses dias, quando me mandaram às escondidas, porque não podem divulgar, uma pesquisa eleitoral, talvez, né, real, acredito em tudo que me mandam a princípio, mas mandaram lá uma pesquisa eleitoral e as pessoas que me mandaram, eu disse o seguinte: não reproduzam aquilo que você não sabe se é verdade, e mais ainda, né? Se você for perguntado sobre em quem você vai votar, se você tem um pinguinho de dúvida ainda, não responda, não dê nenhum nome, diga que você está indeciso de fato e estude o perfil de cada um dos candidatos e as propostas deles. A campanha é curta, mas eu acho que é o tempo da gente refletir sobre o voto que a gente vai dar. Nós temos 11 candidaturas colocadas na disputa. Estude cada uma delas antes de decidir. Não vá nessa onda de que tem alguém que vai ganhar a eleição, porque quem ganha a eleição é quem tem mais votos na urna, lá no dia 2 de outubro. Até lá, muita coisa pode acontecer. E eu acredito muito, firmemente, que nós temos um projeto consistente para a cidade e que as pessoas vão refletir sobre ele e vão levar as nossas propostas a sério. Isso tem que mudar em Guarujá. Eleição não é vingança, eleição é esperança e construção. Com certeza. E quando eu falei que às vezes a gravação do programa aí acaba interrompendo atividades que os candidatos têm marcado, foi porque a família Rede está crescendo, né? A Isabelle Nunes, inclusive, achou de fazer hoje um pré-natal, grávida que está, aliás, parabéns. E o professor Walter também será papai, papai fresco aí, logo. Né? A rede está crescendo mesmo. Crescendo, parabéns. Muito obrigada. O Walter, fazendo uma pergunta assim, que praticamente já se tornou clássica, assim, que eu tenho feito para todos os candidatos a prefeito, o que é preponderante na hora da escolha do candidato a vice, da candidata a vice? Nós optamos, Valdir, pela construção de uma proposta que fosse sustentada nos valores que a rede tem oferecido para a sociedade, né? Então, fomos procurados por muitos partidos, você tem conhecimento disso, até o último minuto, na véspera da nossa convenção, nós ainda dialogávamos com outros pré-candidatos àquele momento, àquela altura, sobre a possibilidade de uma coalizão, de uma aliança, de uma coligação. Foram muitas propostas nesse sentido e nós avaliamos que o ideal para o nosso projeto era que nós saíssemos de cara limpa e com uma chapa totalmente nossa, né, da rede. E a escolha da Isabelle como vice atendeu a uma discussão interna dentro do nosso partido sobre o perfil de alguém que estivesse na construção partidária desde o início e que soubesse claramente quais são os ideais que o partido defende. Nós temos um processo de filiação que é bem complexo. Não é qualquer um que é aceito na rede. Não que as pessoas sejam colocadas em segundo plano quando elas não têm um alinhamento político conosco, mas porque nós queremos pessoas que saibam claramente quais são os ideais que a gente quer defender. E a Isabelle, ela tem um perfil que agrega muito à defesa da sustentabilidade, que é o lema que a gente defende aqui no projeto da rede. Ela é professora, é uma pessoa que milita nas causas sociais, tem um trabalho na religião que ela frequenta de muitos anos, passa por várias escolas na rede municipal, então conhece a realidade dos nossos diversos bairros e tem uma especialização em educação especial e uma também na área de educação ambiental. Então ela conhece bastante também dessa temática que eu acho que é fundamental para a gente na rede, que é a base do nosso plano de governo,
que é a educação e a sustentabilidade. Então, a Isabelle é um nome que foi um nome escolhido dentro do partido, em consenso com todos, e que a gente acredita que tem o perfil adequado para executar, dentro de um governo da rede, atividades importantes de sustentação, principalmente no que diz respeito a essa questão social e que deem suporte, né, ao gerenciamento da nossa cidade. Nós queremos um governo em que todos tomem parte, inclusive que a vice-prefeita da nossa cidade tenha um papel efetivo de articulação, de construção e participe da gestão, não fique escondida. Como peça decorativa, exato. Ou às vezes até escondida mesmo. E que não precise depois fazer carta, né, para dizer, né, que se sente ali talvez sem função, né, como aconteceu recentemente com o vice-presidente da República, que é interino atualmente, e posteriormente depois, inclusive, uma carta que foi replicada aqui em Guarujá, com o vice-prefeito de Guarujá se sentindo da mesma maneira. Aliás, o Guarujá tem um histórico com vices, né? Exatamente. Um histórico muito complexo, né? Os vices... Traumático, sempre... poderia-se dizer até traumático. Traumático, né? E os vices sempre têm um papel importante no processo eleitoral. Então, a gente quer que esse papel seja construído desde a campanha. Ela é muito tímida, a Isabelle, mas ela, assim, muito diferente de mim, inclusive, eu acho que isso é legal para completar, né, essa dupla que está colocando a cara à frente desse projeto, né, dando a face desse projeto. Não somos os candidatos apenas, nós temos uma candidatura construída em consenso que defende uma bandeira, que é a bandeira da sustentabilidade. Como a senadora Marina falou, a rede tem, entre seus princípios, tem um coordenador porta-voz, né? Porta-voz homem e uma mulher, geralmente uma pessoa mais experiente, uma pessoa mais nova, e um que fala bastante e outro que fala pouquinho. Né? É que quem fala pouco faz, né? Exatamente. Equilíbrio. Isabelle, nesse contexto você já viu que a sua responsabilidade aumenta, né? Num eventual governo da rede, num eventual governo aí comandado pelo Walter, logicamente como prefeito, num sistema presidencialista, né, que a gente tem, que é trazido também para o ambiente municipal. Mas, conforme as palavras do Walter, essa participação aí e a sua formação na área de educação pode garantir aí uma participação bem efetiva no eventual governo. O que você avalia, o que você pode contribuir no eventual governo da rede para o Guarujá? Independente da área, pode falar do que você quiser fazer. Já fala que o Walter já assina embaixo. Bom, a nossa contribuição está auxiliando o professor Walter Batista durante a sua gestão e trazendo uma visão da nossa cidade, uma visão também da mulher dentro da sociedade. As necessidades que são inerentes à mulher, que são específicas, questões relacionadas à saúde, como o senhor mesmo nos parabenizou com relação ao bebê, né, a gestação. Então, nós temos a assistência pré-natal, que é uma série de exames que a mulher precisa desenvolver. E fora o pré-natal, nós temos outros exames também focados na mulher. Então, a nossa intenção é estar auxiliando o professor Walter Batista, e na implementação dos projetos, os nossos projetos, que é a nossa construção, e trazendo essa visão e a voz da mulher na sociedade, a nossa voz, né? A voz da mulher, a voz da mãe, a voz da professora, a voz da esposa, é a nossa voz, né? A voz de nós podermos andar em segurança nas ruas e nos sentirmos respeitadas também. E é isso, essa imagem que a rede traz, como o senhor falou, de um homem e uma mulher, um mais experiente, um que tenha um pouco menos de experiência, mas que tenha esse equilíbrio, mostra o que realmente é a sociedade. Ela tem um equilíbrio, né? Não é feito só de pessoas só experientes. Nós temos os mais jovens que têm a experiência na tecnologia,
E como, né? Isso, então quer dizer, precisamos um do outro. Já nascem fazendo upgrade no computador, né? A experiência que tem uma pessoa com mais idade e numa área da vida, e a experiência que tem o que tem menos idade em outra área, como eu disse, se teve exemplo da tecnologia. Então é dessa forma que nós pretendemos trabalhar. Eu fui falar para a Isabelle que meu neto está completando 8 anos de idade hoje, pronto, ela já está me chamando de senhor, né? Já me deixou complexado. O Walter, você falou um negócio muito legal, que aliás está em 10 de cada 10 discursos que eu leio, assim, tanto da Marina quanto de qualquer componente da rede, que é a necessidade de união da classe política, né? Eu já venho se ressentindo disso há muito tempo. O prefeito que entra desfaz do prefeito que saiu e vice-versa, e passa o tempo todo ali, muitas vezes aquele clima de animosidade entre um grupo político e outro, reflexo nessa multiplicidade de candidatos hoje, essa multiplicidade de grupos, né? Como fazer esse governo de união municipal, se é que a gente podia chamar assim? Sim, eu acho que é fundamental, né? Alguns dão nome a isso de pacto, né? Mas como houve um pacto recente, que foi muito mal avaliado aí pela população, né? Pode ser pacto ou pato, né? O pacto, que quando faz um pacto mal feito, a população paga o pato, né? Exato. Então a gente acredita que primeiro que é necessário entender que os recursos públicos não são de ninguém, são de todos, né? Claro. E essa ideia de que quando você pega uma cidade para administrar, você tem o poder de tomar decisão e acha que esse poder foi dado e concebido pelo voto para que você faça o que você quiser, é um grande equívoco. Então nós pretendemos fazer um governo e queremos e vamos fazer esse governo, se nos for concedido o direito de um mandato, com ampla participação das pessoas. E isso vai se fazer, Valdir, com a construção de um diálogo muito aberto e transparente. Inclusive isso está no nosso plano de trabalho que nós apresentamos para o Tribunal Superior Eleitoral, agora no registro da candidatura, que é pedido um documento de propostas, e nós chamamos esse documento de propostas de plano de governo, porque todo mundo chama, mas para nós ele é considerado como um contrato de trabalho. A Marina sentada aqui apontou o dedo dela para mim e falou, olha, o professor Walter ele vai fazer um contrato de trabalho com a cidade de Guarujá. E nós apresentamos esse contrato de trabalho, é um documento que tem 35 páginas e que traz a filosofia do que é a nossa gestão, a gestão de uma cidade sustentável. E a gente tem lá, claro, que o cidadão de Guarujá é que vai decidir onde vai aplicar os recursos. Então é muito comum que nos planos de governo venham elencadas obras a obras as que vão ser executadas. É um mundo maravilhoso. Rua, vamos contratar tantos médicos, vamos fazer posto de saúde em tal bairro, construir quadra em tal lugar, fazer isso, fazer aquilo. Eu, como gestor público que sou, especialista nessa área, na especialização num programa que eu fiz, coordenado pela CAPES, junto da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, nós tivemos lá um trabalho fantástico de assessoramento dos professores de várias universidades, que sempre nos deixaram claro que o gestor público tem que tomar um cuidado enorme para que ele não caia num grande erro, que é o de superdimensionar a sua capacidade de gestão. E a gente vê que os planos de governo superdimensionam o sonho das pessoas. Eles trazem uma série de obras que são o sonho, mas não quantificam quanto que vai ser utilizado para fazer cada uma delas sair do papel. Como fazer aquilo virar realidade. Exatamente. Então, na hora que você pega o plano de governo e faça esse exercício. A gente que trabalha com isso sabe que é possível fazer e tem dado um resultado excelente esse exercício, que tem me mostrado que são contos de fada. Na hora que você começa a colocar quanto custa cada obra, não chega na página 10 e já acabou o orçamento de 4 anos. Quer dizer, não dá para fazer. É impossível. Então, quem está prometendo que vai fazer um monte de coisa, pense muito bem, porque essas promessas a gente já viu nas outras campanhas e elas não vão sair do papel. O que a gente precisa é ter clareza de que o cobertor é muito curto e que a cidade precisa de muitas obras estruturantes para resolver os seus problemas. Então nós temos que ter uma gestão que pense em como executar essas obras usando os recursos que já existem no caixa da prefeitura, que são poucos, que não são suficientes para todas. Então vai ser aquela coisa do médico escolher que paciente que ele vai salvar, porque não tem leito para todo mundo.
Essa lógica é perversa quando ela é colocada na mão do político. Por isso que é importante que a sociedade tenha clareza disso e participe para tomar a decisão em conjunto. A gente tem como cortar gastos, e muito, porque a prefeitura gasta muito mal, inclusive com pessoal, não só porque contrata muitos servidores comissionados, como muita gente fala, que se diminuísse os comissionados, resolveria os problemas da cidade, não é só isso. Gasta muito mal também, porque remunera mal muitas funções da prefeitura, tá certo? E, de certa forma, não dá para o servidor um plano de carreira adequado à necessidade que ele tem de ter um futuro melhor. Então tem muito funcionário da prefeitura que ocupa cargos na prefeitura e que sai aposentado com 20, 30 mil reais de salário. Tem esses absurdos na prefeitura. E a grande maioria sai com aquele salário que reduz, porque ele ganha um pouquinho a mais do que o teto do INSS, depois de 30 anos de serviço público, e quando ele vai se aposentar, ele vê que a renda dele vai cair bastante e ele não vai conseguir sobreviver. Então essas discrepâncias, elas têm que estar vinculadas a um plano de cargos e salários que permita que todo mundo que saia da prefeitura saia com uma qualidade de vida adequada à função que exerceu dentro da prefeitura. Então isso impacta muito na folha de pagamentos, Valdir. Tem professor que custa mais caro numa escola para trabalhar do que toda a equipe técnica da escola. Então, o salário do professor é maior do que a soma do salário de direção, vice-direção, etc, etc, etc. São coisas, vantagens e gratificações que vão sendo acumuladas. São direitos que têm que ser respeitados. Eu não estou discutindo aqui vai se tirar direito, não vai se tirar direito, mas a gente tem que discutir com os pés no chão, com toda a parcimônia possível, para que todo mundo saiba de fato o que está acontecendo. Porque fica se escondendo a verdade e na hora que a gente pega o problema para resolver, não vai resolver nunca. E isso acontece com verba para obra. Né? A gente promete um monte de obras e depois vê as obras começam e não terminam. Por quê? Porque a prefeitura não tem engenheiros para acompanharem as obras. Não contrata engenheiro para acompanhar a obra. A gente não tem, em Guarujá, profissionais da área de turismo. Nós temos um turismólogo, um profissional formado em turismo, numa cidade que é turística. É muita pretensão, né? Querer ser uma cidade turística. Se não tem profissionais da área de turismo na secretaria, nós não temos, Valdir, dentro da estrutura da Secretaria da Educação, um número adequado de psicólogos para darem atendimento e atenção às necessidades que são cada vez maiores, né? A Isabelle trabalha com educação especial e sabe, faltam professores de educação especial, e quando precisa de um acompanhamento psicológico, o que tem que fazer, né? Rezar, porque não tem psicólogo para acompanhar. Então, assim, tem gargalos na gestão pública de Guarujá que a gente precisa ter humildade e reconhecer o seguinte: nós estamos anos-luz atrás de outros municípios. Praia Grande ultrapassou o Guarujá. Praia Grande, você vai lá hoje e vê uma cidade maravilhosa, bonita. Claro, com muitos problemas sociais, muito parecidos com os nossos, mas uma cidade que, de certa forma, os próprios munícipes têm orgulho de dizer o quanto ela melhorou. Você vai em São Vicente, com todos os problemas que a gente vê acontecendo hoje, de 20 anos para cá, a cidade deu um salto. Hoje ela está vivendo uma dificuldade enorme, mas ela melhorou muito. Você vê o Guarujá e lembra do passado. Você fala, como essa cidade era maravilhosa no passado, hoje ela está destruída. Então nós vamos resgatar isso. E vai resgatar isso prometendo? Não. Vai resgatar isso trazendo todo mundo para sentar, dialogar, conversar e achar a solução para esses problemas. Talvez audiências públicas sejam o caminho aí? Eu não sei, sabe, Valdir, uma coisa assim que a gente tem discutido muito e chegamos à seguinte conclusão. Quando você faz uma audiência pública, sempre tem um dia e um horário. O que acontece? Tem um dia que você não pode, tem um dia que eu não posso, tem um dia que a Isabelle não pode. Existem formas de consulta pública mais modernas hoje. Internet. A internet, ferramentas, como a gente está usando para construir o nosso plano de governo, que é uma ferramenta interativa, em que o cidadão entra, dá a contribuição dele, coloca o que ele quer, e a gente interage com ele, devolve, faz uma devolutiva, diz para ele, olha, isso é legal, vamos incorporar no plano de governo, ou não, qualquer um pode fazer isso? Qualquer pessoa, é só entrar no site mapadalouvidoria.com.br. É um software, é um aplicativo de ouvidoria que nós estamos usando durante o período eleitoral para ouvir o cidadão. mapadalouvidoria.com.br. E aí lá tem todas as áreas de gestão que a gente considera prioritárias, com temas para você poder contribuir. Então, você acha que a merenda da escola não está adequada? Você entra lá em educação, escolhe como subtema merenda escolar e diz, olha, estou tendo um problema na merenda da escola do meu filho, em tal lugar. Você acha que não poderia ser de tal jeito? Ou dá uma ideia, dá uma sugestão, pode anexar foto
nesse aplicativo, isso fica num banco de dados para a gente analisar. Legal. Mas você imagina, isso é possível fazer na gestão pública. Vamos mudar o contrato da Sabesp. Põe o modelo do contrato para todo mundo ler, faz uma tradução desses termos do contrato para as pessoas saberem do que se trata e coloca isso em consulta pública na internet, como enquetes para as pessoas votarem, para que elas possam interagir. E depois você sistematiza tudo isso, leva para a Câmara todas essas informações para que se possa votar de maneira efetiva com a participação das pessoas sendo registrada. Já com respaldo popular. Com respaldo, isso é fácil de fazer. O poeta Carlos Drummond de Andrade tem uma frase antiga que fala que os governos seriam perfeitos se durasse somente o dia da posse. Mas a classe política nossa evoluiu tanto que já trouxe para a elaboração do plano de governo. Esse mundo perfeito, O mundo né? perfeito, né? Eu Eu vi da Mafalda hoje uma tirinha que ela disse assim, eu queria morar no plano de governo do político. Exato. Mata tudo, né? Essa questão que você fala também da aplicação dos recursos, remete qualquer pretendente a um cargo público de prefeito de Guarujá a uma questão crucial que é a falta de recursos públicos, né? O orçamento de Guarujá é aquele tão decantado 1 bilhão e tantos milhões de reais, mas boa parte está comprometida com folha de pagamento, saúde, educação, pagamento precatório. Como que dá para ampliar essa fonte de recursos e de que forma dá para aumentar essa fonte de recursos e como aplicá-los assim corretamente em defesa das necessidades mais urgentes da população? Queria deixar a pergunta serve para os dois, mas deixar para responder depois do intervalo comercial. Sim, rapidinho, programação de cidade volta já já. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando os candidatos da rede, o professor Walter Batista e a também professora Isabelle Nunes. Essas entrevistas com os candidatos a prefeito e a vice, como eu tenho falado sempre, elas obedecem, logicamente, à legislação eleitoral que impede que emissoras de rádio e TV deem qualquer tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação. Para a gente, ficou na mesa, porque o programa Assunto Cidade, ao longo aí dos anos, e mesmo distante de períodos eleitorais, tem tentado fazer um jornalismo propositivo, sem tratamento privilegiado a qualquer corrente política ou de ação social. A gente costuma dizer aqui que a gente dá um tratamento jornalístico para todos. Deixei uma pergunta no ar sobre o orçamento. A gente estava falando aqui no intervalo, até aproveitando aqui o conhecimento da Isabelle, embora tímida assim na tela, mas é uma pessoa que tem conceitos bastante claros sobre essa questão da educação. E uma preocupação sua é justamente a falta de concurso público há muito tempo na cidade, o que pode acabar gerando deficiências aí, mais deficiências ainda na nossa educação. Isso. Um grande problema que nós temos enfrentado é
é questão da falta de professores, e aí os alunos chegam na escola e não tem o professor para estar lá recebendo-os. Por quê? Porque cada professor tem seus motivos. Não é falta de comprometimento. Os nossos professores são comprometidos. Mas existem questões de saúde, questões familiares, são particularidades. Mas também as crianças, os alunos, não podem ser prejudicados. O que está faltando? Está faltando professores substitutos. Alguma forma de suprir essa necessidade, atender a demanda de alguma maneira. O que tem nos preocupado é que o último concurso, ele já prescreveu. Foi há 4 anos atrás já. Foi isso. E o que nós faremos? Porque tem a previsão de um grande número de professores já para estar saindo também. E como nós faremos se não tem nenhum concurso aberto? Exato. Então, nós precisamos estar observando essa questão para estar vendo, junto com os professores, está tendo um diálogo para estar solucionando essa questão, porque os professores têm que ser respeitados em particularidades, claro. Questões de saúde, questões pessoais, e a sociedade também tem que ser respeitada, porque as crianças também não podem ficar sem aula. Exatamente. Então, tem que ser vista essa questão. E não é só a questão dos professores que estão faltando, não é só esse profissional que está faltando na prefeitura. Na verdade, como o professor Walter Batista falou, nós precisamos de um maior número de psicólogos, um maior número de profissionais da educação especial, principalmente especialistas em DV, em DA, outras especialidades que faltam mais ainda, que acaba tendo um déficit muito grande. E outros profissionais também, na área de saúde, em outras áreas também, que nós precisamos estar suprindo isso. Porque a cidade, ela tem que caminhar, ela não pode ter essa decadência como foi falado aqui, ela não pode regredir, ela tem que progredir. Então, nós precisamos oferecer para a sociedade o melhor. Walter, guardadas as proporções, o aluno chegar na escola e não encontrar o professor é quase a mesma coisa que chegar num pronto-socorro e não encontrar um médico, né? É a mesma coisa, Walter. Talvez seja um dano menos sentido naquele momento, mas que vai fazer muita diferença lá na frente. É o futuro dele que está comprometido, né? Porque quando ele for concorrer no mercado de trabalho, ele vai ter deficiências graves na sua formação, né? E a gente vê que colocam muito a responsabilidade nas costas do profissional, do professor, como se ele faltasse por vontade. Nós temos muitos colegas doentes, muitos. Essa semana estava conversando com alguns colegas professores que continuam trabalhando, eu estou afastado da rede municipal por conta da questão eleitoral, a lei obriga, né? E aí, conversando com os professores, eles falam, Walter, tá o caos, assim, você tem dia que chega na escola e tem sala que tem uma aula, às vezes não tem professor, a gente se cotiza, se reveza para poder assumir. Professores de ensino fundamental, como é o caso da Isabelle, que estão lá preparados para dar aula para a sua turma de 25, 30 alunos, faltam 3 colegas no mesmo período, e aí ficam lá mais 75 a 90 alunos sem professor e tem que dividi-los pelas turmas que estão ali montadas, quer dizer, o trabalho daquele dia fica todo perdido. Então, por que está acontecendo isso? Primeiro, porque o professor está ficando doente, então nós precisamos ver o que está acontecendo para esse professor ficar tão doente. Um dos motivos, inclusive, para aumentar esse problema agora no segundo semestre é a redução de salário, Valdir. Nós vamos ter redução de salário agora no segundo semestre para todos os profissionais da prefeitura e, em particular, para alguns deles, como os médicos, essa redução pode chegar a metade do salário. Isso impacta na saúde de um cidadão. Imagine você, o senhor que está em casa, a senhora que está em casa assistindo ao programa, chegar agora para o senhor e falar, olha, 6% do seu salário está perdido, quer dizer, você comprometeu. Tá? E outra, o nível de endividamento do servidor municipal também é muito elevado. Né? A quantidade de endividamento bancário, o valor de endividamento bancário da folha de pagamento da prefeitura é altíssimo. Nós precisamos buscar formas de trabalhar essa redução. E é possível, com cooperativas de crédito, nós temos projetos para isso. Mas a Isabela ela falou muito bem. Nós temos ainda que ampliar o quadro de servidores da prefeitura em algumas áreas. Isso não quer dizer que tem que ampliar a quantidade de funcionários. Porque daqui a 2 anos, um grupo de funcionários e servidores se aposenta. Exato. Nós temos muitos cargos que estão em extinção na vacância. Então tem que ter um planejamento para aquilo que é necessário
para se repor o que falta e se abrir vagas para funções que são fundamentais para o desenvolvimento da cidade. Com certeza. Bom, agora voltando àquela questão do... Só vou te pedir para a gente... Você bem breve. Eu estou pensando, estou vendo já que um tempo nosso já vai acabar, mas tudo bem. Se você quiser fazer 2 programas, não tem problema. Com certeza. Mas assim, como ampliar essa capacidade de investimento do município? Eu vou contar a história da minha passagem pela Secretaria de Turismo. Eu fui diretor de turismo, o secretário era o Marcelo Pedroso. Aliás, eu quero mandar um grande abraço para ele, parabenizá-lo pela belíssima Olimpíada que o Brasil fez. E o Marcelo, como presidente da Autoridade Pública Olímpica, foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso desses Jogos no Rio de Janeiro. Está de parabéns. E um companheiro muito importante na minha formação, porque me ensinou muita coisa na gestão da secretaria. A principal delas foi, Walter, quando não tem dinheiro no orçamento, a gente tem que buscar fora do orçamento. E nós fizemos isso. Nós conseguimos fazer uma gestão na Secretaria de Turismo que é muito lembrada, porque ela deixou com baixo gasto público, alto impacto na área de turismo e na área da cultura também, porque nós acabamos encampando algumas ações na área da cultura. Como nós fizemos isso? Nós criamos um núcleo de projetos. Eu busquei estagiários, e não eram nem funcionários, porque o nosso corpo de servidores era muito restrito. Eu tinha um grupo de 15 estagiários de várias áreas que me ajudaram muito a construir os projetos que nós desenvolvemos lá. Criamos o Guarujá Convention and Visitors Bureau, o Fundo Municipal de Turismo, o Conselho Municipal de Turismo, Guaru Jazz and Blues, Canta Guarujá, apoiamos o Festival Gastronômico, demos todo o suporte para a realização do Mundial de Surf, do Mundial de Vôlei de Praia, atraímos para o município mais de 30 fan tours, que são eventos com operadores de turismo e jornalistas. Recebemos aqui operadores de turismo da Rússia, do Chile, do Uruguai, do Paraguai, dos Estados Unidos, de vários países da Europa, de Dubai, no lançamento da linha da Emirates aqui para o Brasil. Os jornalistas de Dubai vieram fazer matéria em Guarujá para levar a matéria para Al Jazeera, para outras emissoras e órgãos de imprensa do Oriente Médio. Então nós inserimos o Guarujá no contexto de divulgação internacional sem gastar R$1 do dinheiro público. Tudo com ação de relações públicas e com recursos que nós buscamos em convênios, através do Ministério do Turismo, da Secretaria Estadual de Turismo, em parceria com a iniciativa privada, com apoio de empresas, como por exemplo, nos festejos juninos que eram realizados nos bairros, o patrocínio de empresas como a Vivo, a Sabesp, e isso a gente consegue quando tem um trabalho profissional, quando você tem consistência no projeto que você está apresentando. E para obras, onde buscar os recursos? Nós temos possibilidade de financiamento na iniciativa privada, fazendo parcerias, buscando construir alguns modos de operações urbanas que são modernas e que estão à disposição dos prefeitos que têm projeto para a cidade. Lá no Ministério da Cidade, no Ministério do Turismo, eu vivi essa realidade de no dia 30 de dezembro, Valdir, receber ligação do Ministério do Turismo falando, olha, estamos liberando, a última ligação que eu recebi no final de 2008, 12 milhões para Dom Pedro no final de 2008. Fui falar com o secretário de Finanças do município e ele falou, Walter, nós não temos mais orçamento para o turismo. Porque o orçamento é quando você separa na peça orçamentária o valor que pode entrar de dinheiro. Naquele ano nós já tínhamos esgotado a previsão orçamentária, nós tivemos que fazer remanejamento de orçamento de outras secretarias para entrar o dinheiro do turismo dos projetos que nós apresentamos. Isso, Valdir, são noites sem dormir. São dias e noites trabalhando incansavelmente, abdicando da família, abdicando do lazer, abdicando da sua vida pessoal em prol do coletivo. Mas ainda assim é melhor do que ficar chorando a falta de dinheiro. Não existe falta de dinheiro. Não existe. Olha, eu não vou falar mentira, tá certo? Porque talvez eu esteja exagerando. Tem muito, esse país é rico. Guarujá é rica, é uma cidade rica. O que falta é trabalho, muito trabalho e profissionalismo na gestão. Eu sei como fazer, porque eu estudei para isso e eu tenho a experiência que me mostra que quando você quer, você corre atrás e você consegue. Ficar dando desculpa, para que se candidatar você vai ficar dando desculpa? Com certeza. Bom, como eu falei, gostaria de ficar aqui 2 horas, como a gente sempre, e como é meu ofício e eu adoro, eu ficaria mesmo 2 horas aqui na entrevista, mas infelizmente a gente não tem tempo. Como eu fiz o primeiro bloco, no comecinho, deixar primeiro as primeiras damas, deixa um espaço para você cumprimentar o telespectador, uma manifestação final.
Muito obrigada pela participação, pelo convite, por estarmos aqui. Foi uma tarde, um momento maravilhoso. E continue com a gente, nos acompanhando nos nossos projetos, nas nossas propostas. E esperamos vocês sempre juntos conosco. Agora vem o Walter e pede o voto. Eu peço sim, eu peço para você que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, que tem ainda alguma dúvida, consulte o nosso site, é falaguarujá.com.br, dê a sua contribuição no mapadalouvidoria.com.br, nas mídias sociais é Prof. Walter Batista, Prof. Walter Guarujá e Guarujá em Rede. Você encontra facilmente a gente para dialogar. Estou aberto ao diálogo, estou aberto a todas as possibilidades de construir novas ideias para a cidade, mas principalmente eu quero que você pense muito, reflita muito. Vote em alguém que esteja preparado para transformar essa cidade. Eu agradeço de coração a atenção de vocês e peço, vote 18. Lembre-se, faltam 18 anos para Guarujá completar o centenário da sua emancipação. 18 anos é um número emblemático. A Isabelle, que é a nossa vice, está grávida, daqui a 18 anos o filho dela vai completar a maioridade, assim como meu filho também. É 18 no dia 2 de outubro. 18 para essa cidade viver uma sustentabilidade em todas as suas esferas. Muito obrigado mais uma vez. Você não é professor de matemática não, né? Deu uma desagalo agora, né? Mas eu tenho 18 motivos para as pessoas votarem 18. Tá certo, obrigado, Walter, obrigado, Isabelle. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã, um novo assunto de cidade. Até logo a todos.